Deus nos uniu mais uma vez diante dele, através da sua palavra, para mais uma mensagem ao nosso coração. Eu aqui como transmissor, você como receptor, mas o Espírito Santo como aquele que conhece o meu e o seu coração. Eu te garanto, através da palavra de Deus, ele vai distribuir a sua palavra ou a palavra de Deus de acordo à nossa necessidade, fazendo-a compreendida, porque é ele que revela os segredos de Deus ao nosso coração. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10. Portanto, eu quero falar nesta mensagem sobre a importância do Pai. Eu quero ler um texto que está em Gálatas, capítulo 4, versos 4, 5 e 6. Paulo escreveu esta carta aos Gálatas. Ele escreveu o seguinte: mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo ou sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, ou para nos remir, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Pai, que clama, Abba, Pai. Abba, Pai. É uma expressão aramaica que significa pai. Tem o sentido de familiaridade, de muita intimidade, de sentimento espiritual e semelhança de papai. Ou seja, meu pai. Como é bom poder ouvir essa expressão dos nossos filhos, papai. Como é bom o filho que pode chamar o pai de papai. Essa intimidade, esta proximidade familiar que só existe entre os verdadeiros filhos e os verdadeiros pais. Pode-se usar sem receio de ser expressa a qualquer momento, em qualquer hora e em qualquer lugar. Quando nós pensamos em pai, nós pensamos em três virtudes. Virtude é aquilo que qualifica o homem pai para certos deveres. Por exemplo, amar, cuidar e acompanhar o seu filho. Em se tratando de Deus, isso significa atributo. Atributo é aquilo que é próprio de um ser. Portanto, o amor, o cuidado e o companheirismo, isto são atributos próprios de Deus e que só Deus tem. O pai, por causa das virtudes, ele é feito, adaptado, preparado para isso. Mas Deus faz isso de modo natural, porque o amor, o cuidado e o companheirismo faz parte da própria pessoa de Deus. Em João capítulo 1, versículo 12, o próprio Jesus disse: todo aquele que me receber como Senhor e Salvador, Deus o Pai lhe dará o poder de se tornarem filhos dele. Portanto, somos filhos de Deus a partir do momento que recebemos Jesus como Salvador. Aí podemos então clamarmos, como disse Paulo, Abba, Pai, ou Papai, por direito de filiação por causa do Senhor Jesus Cristo. É através de Deus ou através de Cristo que nós nos tornamos filhos de Deus. Vou repetir o texto mais uma vez. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe Deus o poder, a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Se se tornam, é porque não eram. Não nascemos filhos de Deus. Nascemos filhos de Adão e Eva. E como tais, nascemos fora dos recônditos do céu. Nascemos fora do paraíso, porque Adão foi expulso juntamente com Eva do paraíso de Deus. E nós nascemos separados dele, de Deus, por causa do pecado de Adão, o nosso pai. Queremos ser filhos de Deus, necessariamente se faz
se voltar para Deus na pessoa de Jesus, e quando recebemos como Senhor e Salvador, ele diz, aí Deus nos dá o direito de sermos filhos de Deus. E como filhos de Deus, ele envia ao nosso coração o seu Espírito, pelo qual nós temos a ousadia, a intimidade de chamar Deus de Pai ou Papai. Jesus Cristo disse que Deus não ouve a pecadores, separados dele, alienados dele, mas se alguém é temente por causa do Senhor Jesus, a este Deus escuta, a este Deus ouve. Portanto, o amor, o cuidado e o companheirismo são três atributos divinos exclusivos de Deus. Quando Deus, perguntado por Moisés, lá no capítulo 3, verso 14, o verso 13 e o 14 foi a resposta, quando Moisés pergunta para Deus, quem é o Senhor, para que eu diga àqueles a quem eu estou sendo enviado? A resposta foi clara no capítulo 3, verso 14 de Êxodo. Disse Deus, eu sou o que sou. Então Deus é tudo em todos. Vamos ver separadamente esses três atributos de Deus: amor, cuidado e companheirismo. 1 João capítulo 4, versículo 8, disse João que Deus é amor. Entenda, o amor não está contido em Deus. Ele não tem amor, porque o amor não está contido nele como a água está contida no copo, na jarra ou no filtro. Não, Deus é amor. Porque ele é amor, João escreveu no capítulo 3, versículo 16 do seu evangelho, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo escreveu dizendo, e Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando ainda éramos perdidos, ele enviou seu Filho aos nossos corações. Romanos capítulo 8, verso 32, diz que ele não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. Jesus, durante o tempo que ele esteve aqui, ele falou a nós e João escreveu o desafio de Jesus a nós. Ele disse no capítulo 15, verso 13 do seu evangelho, Evangelho de João, ninguém tem maior amor do que este, o de dar a sua vida pelos seus amigos. Você já viu alguém dando a vida pelo amigo? Dando a vida pelo seu filho? Dando a vida pelo seu pai, pela sua mãe? Não. Mas Deus deu, na pessoa de Jesus, a sua própria vida por nos amar. No capítulo 19, versículo 30 de João, a Bíblia fala sobre a última expressão de Jesus na cruz. Está consumado. A obra estava pronta. O amor de Deus havia sido derramado sobre um mundo sem esperança, um mundo de pecado, um mundo de perdido. Agora todo aquele que ouvisse a sua palavra, crendo no sacrifício perfeito de Deus na pessoa de Jesus, ele seria alcançado pelo amor de Deus, recebendo a salvação de Deus na pessoa de Jesus e pode agora clamar Papai ou Abba Pai. O segundo atributo de Deus, cuidado. Ele salva, ele ama, mas ele cuida. É a característica mais importante do Pai. Há pais que criam, há pais que geram, mas não cuidam. Mas Deus é diferente. Ele cuida da nossa vida, ele cuida dos detalhes mínimos da nossa vida. Pedro, o apóstolo, escreveu na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele, Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus certa vez disse, peçam a mim, mas antes que vocês me peçam, eu já conheço todas as vossas necessidades. Por que estão ansiosos? Por que estão preocupados com o dia de amanhã, com o comer, com o vestir, com o calçar? Olha, eu faço tudo isso de maneira gratuita para vocês e eu sei que essas coisas vocês precisam delas muito antes que vocês me peçam,
porque Deus é aquele que cuida de nós da melhor maneira possível. Lucas capítulo 13, versículo 34, a Bíblia Sagrada usa aqui uma metáfora da galinha para mostrar como Deus cuida de nós. Está escrito lá, Jesus disse, ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que são enviados. Quantas vezes quis eu te ajuntar como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Você já viu como a galinha carinhosamente protege os seus filhos, cuida deles no calor ou no frio, na chuva e dos predadores debaixo das suas asas? É assim que Deus, o Pai, cuida de nós. Deus é espetacular. Deus é incomparável. Deus é inconcebível, ele é incompreensível. Ninguém pode compreender Deus. Ninguém pode descrever Deus, porque ninguém pode estudar Deus. Ele não é objeto científico para se fazer um experimento. Ele é o que é e pronto. É isso que a Bíblia Sagrada diz. Ainda em Deuteronômio, capítulo 11, versículos 10 a 12, você pode conferir ali que Deus está falando com Israel sobre a terra que eles iriam possuir. A Canaã de Deus, uma terra que manava leite e mel, e ele diz, olha, essa terra não é como a terra do Egito, que vocês plantavam com uma horta e regava com o seu próprio pé aquela horta, não. Vai ser uma terra larga, espaçosa, maravilhosa, uma terra que mana leite e mel, mas sobre tudo isto é uma terra da qual eu estou cuidando todos os dias do primeiro até o último dia do ano. O cuidado de Deus é intenso, é grande, é maravilhoso. Chega em Gênesis capítulo 8, verso 22, ele disse, a terra que eu estou cuidando, enquanto houver dia, não faltará. Chuva, seca, plantio, colheita, frio, calor, noite e dia, porque eu estou cuidando dela. Você já viu um dia quando o sol não saísse para nós? Aquele dia quando o sol não saiu, quando o sol não apareceu, quando o dia não amanheceu? Quem fez isto? Já viu uma noite sem estrelas? Pode até estar nublado, mas as estrelas estão ali. Já viu um dia sem sol? Não. Portanto, Deus está cuidando todos os dias de nós, da nossa vida, dos nossos afazeres. Ele está bem atento às nossas necessidades. Clama-me e responder-te-ei. Ele disse isso através do profeta Jeremias. Se vocês me clamarem de todo o vosso coração, eu os ouvirei. Portanto, amor e cuidado são dois atributos de Deus para com os seus filhos. O terceiro e último atributo de Deus, de acordo com o nosso estudo, é claro, eu estou aqui sintetizando, Deus tem milhares e milhares de atributos, mas estamos aqui sintetizando apenas em 3 para entendermos melhor Deus como nosso Pai. Companheirismo. Ele ama, ele cuida, mas ele nos acompanha todos os dias da nossa vida. Sim, lá nos Salmos ele disse que os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra para que habite com ele, para que esteja com ele. Ele está procurando, ele se assenta no Salmo 14, ele assentado no seu trono, ele joeira todo o mundo e vê todos os filhos dos homens. E ele escreve no seu livro os detalhes da nossa vida no Salmo 139. Ele é onipresente, ele é onisciente, mas ele é onipresente. Ele sabe tudo, ou onisciente, ele sabe tudo o que acontece na nossa vida antes que as coisas aconteçam. Ele cuida, ele ama, mas ele nos acompanha no dia a dia da nossa vida. Isso é consolador. Jesus disse quando esteve aqui, Mateus escreveu, capítulo 28, verso 20, a parte B do verso ele diz, Jesus Cristo diz, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Hebreus capítulo 13, verso 5, a parte B do verso, o escritor da epístola escreveu as palavras do próprio Jesus
de Deus na pessoa de Jesus. Não te deixarei, nem te desampararei. Nunca estamos sós e nunca estamos desamparados, porque Deus, como Pai que nos ama, que cuida, Ele é o nosso companheiro, através dos seus olhares, através dos seus anjos que acampam ao nosso redor para nos guardar e nos dar livramento. O Salmo 27 é um desafio para nós. Deus desafia-nos através do salmista. O salmista, com a grande experiência que ele tinha, com certeza o rei Davi, tinha uma experiência tão próxima de Deus como Pai. E ele disse no capítulo 27, versos 10 de Salmo: quando meu pai e minha mãe me desampararem, Deus me recolherá. Olha, quantas vezes nós vemos os pais morrerem primeiro que os filhos. Quantas vezes nós encontramos filhos abandonados pelos pais, ignorados pelos pais. É nesses momentos que, como salvo em Cristo, filhos de Deus, nós temos a real companhia e o aconchego dos braços de Deus como Pai. Repito mais uma vez o que disse o salmista: quando meu pai e minha mãe me desampararem, Deus me recolherá. No capítulo 49 do profeta Isaías, Deus usa mais uma metáfora da mãe para falar sobre o esquecimento do seu filho e como Deus não esquece de nós. Ele disse no verso 15 e 16: pode porventura uma mãe esquecer do seu filho que amamenta, do filho do seu ventre que foi gerado ali durante 9 meses e de repente ela esquecer do seu filho? E no verso 41 ele diz: ainda que esta esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Que Deus maravilhoso! É um Deus que ama, um Deus que cuida, mas é um Deus que nos acompanha, é o nosso companheiro fiel de todos os dias. Olha, Isaías 41, versículo 10, Deus se dirige a nós e diz, através de Israel: não temas, eu estou contigo, eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu sou contigo. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem chama arderá em ti. E isso nós vimos vivido na vida de 4 homens: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, os seus companheiros na fé. Passaram pelo fogo, não foram queimados. Daniel passou pela cova dos leões e não foi tragado. Mas Israel atravessou o Mar Vermelho, atravessou o Rio Jordão e não foram afogados. É a promessa de Deus de estar conosco. Deus pode até não nos livrar do rio, do mar, da fogueira, da cova dos leões, mas Ele é especialista em nos livrar nestas situações. Sim, Ele nos livra na situação. Esta é que é a bênção de ter Deus como nosso amor, objeto do nosso amor, como nosso cuidador, mas como nosso companheiro. Por último, eu quero citar para você a experiência do salmista, um salmo muito conhecido. Salmo capítulo 23. O salmista Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Olha o verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Isso pode acontecer. Se andar pelo vale da sombra da morte. Mas ali está Deus. Ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria, porque Deus está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E ele termina dizendo: certamente que a bondade
e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e por fim habitarei na casa do Senhor para sempre. Habitarei com o Senhor para sempre. Que bom é ter Deus como Pai, aquele que ama, aquele que cuida, aquele que nos acompanha de perto cada dia. Deus ama, Deus guia, Ele é o nosso companheiro fiel. Faça dele o seu escudo, faça dele a sua proteção, faça dele o seu abrigo forte, faça dele os seus momentos de prazer, de lazer. Dê prazer ao coração de Deus. Faça que Deus habite em você e que Ele possa olhar para nós e dizer, como disse para Jesus em Mateus capítulo 3, eis aqui o meu filho amado, em quem está todo o meu prazer. Está o filho cujo não há preço. É assim que Deus quer agir conosco. Não importa as tribulações, não importa os problemas, os vendavais, não importa os obstáculos que temos na vida, Deus está passando conosco e por nós em cada um deles. Ele toma-nos pela sua mão. Ele coloca sobre os seus ombros a semelhança da ovelhinha em João capítulo 10 e traz para o seu aprisco, ele cuida, ele sara as feridas, ele tem prazer em cuidar de nós. Que Deus seja o amor da sua vida, que Deus seja o cuidador da sua vida, da sua família, mas que Ele seja também o companheiro fiel. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu espero mais uma vez nos encontrarmos para mais uma mensagem dele ao nosso coração. Mas eu quero terminar mais uma vez orando. Pai querido, obrigado, meu Deus, por ser o Deus que nos ama, o Deus que cuida de nós, mas o Deus que não nos abandona, o Deus que não nos deixa, o Deus que está conosco todos os dias, até aquele dia quando estivermos contigo na eternidade. Nós oramos com gratidão no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meu forte abraço a você e a sua família. Que Deus abençoe o seu dia sob o amor, o cuidado e a presença de Deus.